Estou aqui com o médico infectologista, Dr. João Cabral, que novamente vem aqui até a RCFM esclarecer as dúvidas da população em relação à pandemia e ao coronavírus. Muitas pessoas estão se reinfectando após algum tempo, que teve o Covid, doutor? Bom dia. Olá, bom dia a todos da RC. Mais um momento aqui para a gente orientar e tirar algumas dúvidas, esclarecer bem a população. O que a gente tem visto que 2/3, então, das pessoas que estão chegando para a gente já com o diagnóstico, ou que a gente está fechando esse diagnóstico, já tiveram a infecção prévia. Então, 2/3 dos casos são de reinfecção, o que torna com que a gente ressalte ainda mais a importância de continuar com os cuidados de isolamento e a questão da vacinação também, nesses casos, com o esquema completo para tentar quebrar essa cadeia de transmissão. Aqui em Cornélio já tem atendido inúmeros pacientes, né? Exato. Agora a gente está vivendo o momento da pandemia com o maior número total de casos. Então, desde conforme a gente já tinha conversado da última entrevista, a última semana de dezembro já começou a repercutir na primeira semana de janeiro, com um aumento expressivo dos casos. A gente está mantendo a gente ainda está numa fase crescente dos casos, então aquela famosa curva ainda está subindo, tá? Esperamos que isso fique assim até meados de fevereiro, para que lá para março as coisas comecem a melhorar. Então a gente espera que a população não faça aglomeração, principalmente no próximo feriado do carnaval que vai ter, e vai bater bem com essa queda da curva, então pode ser um fator de piora. Então vai depender do comportamento da população, para que isso não se prolongue. Tá certo. E em Cornélio Procópio, o que nos chamou a atenção é que uma criança está internada positivada. Doutor, isso confirma? Sim, criança de Cornélio, conforme a gente já está atendendo também, conjuntamente com os pediatras do município, a gente vem atendendo vários casos da população pediátrica. Então as crianças estão se infectando bastante agora, um aumento dos casos de coronavírus na faixa etária pediátrica. E igual eu já venho falando, quanto maior o número de casos, a maioria da população, de uma população se infecta, maior a chance da gente ter casos graves. No meio dessa população, a gente não tem o histórico de imunidade da pessoa. Ela pode ter doenças crônicas imunossupressoras que baixam a imunidade, principalmente a pediatria, as doenças próprias do tecido pulmonar, então bronquite, asma, são doenças que já enfraquecem a barreira do pulmão, e com certeza essas crianças têm um risco muito maior de ter um agravamento. Em Cornélio, uma criança de 5 anos se encontra internada, né? Isso, é uma criança de 5 anos que teve que ser internada porque ela apresentava sinais de alarme. Então ela já estava com um acometimento do pulmão expressivo, precisar de oxigênio, cuidados intensivos. Então fica o alerta, ainda mais agora que a gente já tem a vacinação para as crianças. Então reforçar isso para que os pais, então é responsabilidade dos pais levar as crianças para tomar a vacina, e não só para as crianças, mas para a gente tentar quebrar essa cadeia de transmissão do vírus. E assim as outras pessoas da casa da criança, por exemplo, o avô que tem uma hipertensão, que tem uma diabetes, os próprios pais que podem possuir alguma doença reumatológica, doenças crônicas pulmonares, ou até cardiovasculares, não se agravem. Então fica aqui a mentalidade de reforçar a vacina nas crianças. Tá certo. Muitas pessoas têm se baseado em, às vezes, vídeos que vêm na internet de pessoas colocando que é contra a vacina. Doutor, dá para se basear nesse tipo de informação? Não. A gente sabe que muitas dessas notícias são as fake news. Então as pessoas, ou por um embasamento político ou ideológico, acabam criando notícias falsas que corroborem com aquele posicionamento político, né, ou ideológico da pessoa. Mas nós que somos da área da saúde,
a gente tem que manter ainda o nosso embasamento científico. Então, não tem estudo que comprovem que... O que a gente tem que pesar na vacina? O risco-benefício. Então, o percentil, a quantidade de agravamentos associados à vacina é muito inferior ao benefício que a vacina vai trazer para a nossa população como um todo. Então, o que a gente tem que orientar é tomar a vacina. A vacina, o ganho dela é muito maior do que o risco de ter um agravamento que é mínimo. Tá certo, doutor. Outra coisa, quantos dias de quarentena a pessoa deve manter? Isso é um momento que tá muito flexível, tá muito maleável, as pessoas ainda não chegaram a um consenso, mas nós temos que seguir as orientações da Secretaria Estadual. Então a SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, ela preconiza 10 dias de isolamento. Antes eram 14, agora ela preconizou, ela já deixou bem formulado isso com 10 dias de isolamento, ou nos casos de o paciente estar assintomático, são 7 dias contando do dia do teste, que a gente sabe que o teste ele positivo em volta do 3º dia. Então, 10 dias na pessoa que está com sintomas, desde o primeiro dia do sintoma, ou naquele paciente que fez um teste aleatório e não tem sintomas nenhum, 7 dias. Tá certo, doutor. Algo mais a acrescentar? Não, eu acho que agora, sim, é um momento ainda de ter atenção, redobrar os cuidados, né? Todo mundo agora está ou no trabalho ou em casa, pessoas afastadas, isoladas, porque o vírus, essa variante Ômicron é muito contagiosa, mas que eu acredito que essa associação entre a vacinação completa e a variante Ômicron com uma letalidade menor. Então, o que é a letalidade? É a divisão entre quem pega e quem vai morrer pela doença. Então, a letalidade baixa significa que a Ômicron, muitas pessoas pegam ela, mas não acabam evoluindo mal. Então, ela não tem um desfecho favorável na maioria dos casos. Claro que a gente sempre tem que individualizar, ver cada caso de uma forma singular. Tá certo. Com informação direta aqui do Hospital de Cornélio Procópio falando sobre Covid, Daniele Souza para a RCFM.